Olá pessoal, bom dia para vocês. Se alguém chegasse para vocês perguntando sobre quais leis mais te interessam, né, o que você pensaria? Você pensaria sobre as leis penais, que foram criadas e promulgadas para fazer valer a justiça dos homens, as leis do direito constitucional, para fazer valer a organização da sociedade, as leis do direito administrativo, para organizar a administração pública, ou o que você pensaria? O fato é que você poderia pensar também sobre as leis divinas, né, as leis de Deus, promulgadas por Deus para fazer valer a vontade dele, né? Mas quais leis seriam essas, né? Quais leis são essas que eu desconheço? Onde estão essas leis que não está escrito em lugar nenhum? Será mesmo que não está escrito? Para a gente ter uma noção da nossa vasta ignorância, a gente pode imaginar os animais que vivem no fundo do oceano, né? Sob grande domínio das trevas, porque eles sequer conhecem a luz solar que não chega à presença deles devido à grande camada de água, né? Então eles vivem em profunda trevas, né? Sequer conhecem a presença da luz. Então imagine esses seres que certamente não têm a capacidade cognitiva de avaliar o seu ambiente, né? Avaliar o seu redor e conhecer as leis que regem até mesmo o seu ambiente, apenas procurando comida e sobrevivendo. Ali a ignorância é muito grande, né? Imagina só. Se esses seres pudessem, por exemplo, evoluírem e avaliar o seu ambiente, já seria uma grande evolução, né? Eles começariam a avaliar e conhecer o seu meio, o seu ambiente, saber o que rege, as forças que regem o seu meio, né? Então isso é evolução. Agora imagine se há mais progresso ainda e eles conseguem, por exemplo, subir à superfície do oceano. Ali eles conseguiriam, por exemplo, enxergar a luz, conhecer que há presença de luz, né, que é o oposto do que eles vivem, que é a ignorância da escuridão. Eles poderiam, por exemplo, avaliar que há outras interfaces diferentes da sua, como além da água na qual eles vivem, existe também o ar, onde eles poderiam observar os pássaros, né? E outras formas de vida, como seres humanos andando sobre a superfície da Terra, e assim por diante, né? Então, para eles já seria uma grande descoberta, né? A presença de outras leis, de outros modos de vida, de outras, outros costumes, não somente o de se locomover e procurar comida, né? Agora imagine que nós estejamos neste mesmo lugar, nesse mesmo lugar de ignorância, né? Só que um nível acima deste do primeiro exemplo, né? Dos animais que estão no fundo do mar. De certa forma, nós também somos seres ignorantes, né? Em um nível, a depender do que nós comparamos, né? Acima de nós existe o firmamento, né? Que é o céu com seus astros e seguindo adiante, né? Existem as galáxias, as diferentes galáxias e observando tudo isso, nós somos seres extremamente ignorantes também, né? Nós desconhecemos a, as leis que regem tudo isso, né? Os astrônomos fazem as suas previsões, né, as suas leituras, as suas previsões, criam as suas teorias. E mesmo assim, ainda é, aos olhos de Deus, das leis divinas, né? Acaba sendo uma brincadeira de criança, né? As leis divinas, elas estão de forma oculta, né? Os nossos olhos, eles não enxergam muita coisa, né? A gente acha que enxerga muita coisa, mas as nossas vistas, por exemplo, elas captam informação entre 380 a 780 nanômetros, né? Existe uma faixa espectral nas quais os nossos olhos conseguem enxergar, que são as cores do visível, né? As cores que são expressas no arco-íris. Abaixo e acima disso eu não consigo captar nada, né? Então eu não consigo detectar seres que estão passando através de mim, né? Perto, né? Próximo a mim, porque os meus olhos não conseguem captar. Da mesma forma, a faixa audível, né? A faixa que eu consigo escutar, ela existe um limite. Então, acima e abaixo disso, eu não consigo captar. Os cães, por exemplo, eles conseguem captar uma faixa maior, né? Então, toda essa sensibilidade nas quais nossos olhos e audição está suscetível, ela depende de como são meus pensamentos, né? De como eu me desenvolvo como pessoa através de meus pensamentos, né? E assim surge a clarividência, assim surge os clareaudientes, assim por diante, né? Então, existe uma grande ignorância além do que eu consigo captar. Os seres, né? A gente está falando de seres. Mas e as leis, né? As forças que regem essas leis também está contida nisso. Eu não consigo detectar isso. Então eu posso me basear em algumas leis, leis já enunciadas, leis divinas, para que eu consiga investigar Deus, né? Investigar as particularidades de Deus. Antes de Cristo, no Egito Antigo, Hermes Trismegisto, ele promulgou 7 leis universais para que a gente pudesse se aproximar de Deus e conhecer mais sobre ele, né?
A primeira lei do hermetismo é a lei do mentalismo, ou seja, o todo é mental. E de fato, o todo é mental, né? Tudo parte da nossa mente, dos nossos pensamentos, e isso fará com que as nossas ações sejam dirigidas de acordo com as nossas vontades, né? Então, o todo, né? Deus, ele é mental, está no plano mental. A segunda lei é a lei da correspondência, ou seja, o que está acima é como que está abaixo, o que está fora é como que está dentro. Então, a gente pode se basear nisso, por exemplo, para avaliar como está a nossa vida interna, né? A nossa energia interna, observando o nosso exterior e vice-versa, né? Esse é só um exemplo, né? Existe a lei da vibração também, que é a terceira lei do hermetismo, ou seja, nada está parado, tudo está vibrando. A quarta lei é a lei da polaridade, ou seja, em tudo há dois polos, né? Um polo positivo, um negativo, o bem e o mal. A quinta lei que é a lei do ritmo, ou seja, para todo fluxo há um refluxo, né? Tudo que vai e volta. E se a gente observa no universo, né? No nosso dia a dia, isso realmente acontece, né? Basta a gente estar apto observando para a gente identificar isso. A sexta lei é a lei da causa e efeito, ou seja, para toda causa há um efeito e para todo efeito há uma causa. Não existe nenhum efeito sem causa. Se eu atribuo isso à causalidade, por exemplo, se eu atribuo essa causalidade à coincidência, uma mera coincidência, é porque eu desconheço a causa disso. Nada escapa a essa lei, né? A sétima lei é a lei do gênero, ou seja, em tudo há gênero, né? O masculino e o feminino em termos de energia, não em termos de sexualidade. Então, se eu observo isso no universo, se eu observo o universo, o meu meio, ao meu redor, me baseando nessas 7 leis herméticas, eu consigo aprender muito sobre as leis de Deus, ou seja, sobre a vontade de Deus, como tudo funciona, né? Isso foi criado, né, para nos nortearmos e aprendermos mais sobre Deus, né? Nos evoluirmos mais, né? E depois disso, Cristo chegou, né? Cristo veio e trouxe mais ensinamentos relacionados às leis divinas. Ou seja, ele transformou as leis cósmicas complexas em mandamentos, em costumes, em parábolas, para que a gente pudesse aprender isso de uma forma mais simples, poder evoluir como pessoas, né? Para poder seguir o seu caminho, o qual ele produz, que é um caminho de verdade, um caminho de vida, né? Então, as leis, elas são criadas para regir a vontade de Deus, né? E, paralelo a essas leis, existem as forças, né? Então, as forças divinas, elas fazem valer as leis de Deus. Ou seriam as leis de Deus resultante das forças divinas, né? Existe esse enigma. Então é importante a gente sempre estar atento, né? Sempre estar atento ao nosso redor, observando tudo, como tudo acontece, se baseando um pouco nessas 7 leis herméticas, os ensinamentos da Bíblia, para que a gente possa aprender mais sobre Deus, né? E seguir a sua vontade. Para quem quiser colocar a vontade do Pai paralela à sua e aprender mais sobre essas leis e essas forças e poder utilizá-las para o trabalho espiritual, né? Então, são questões a serem refletidas.